Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje, dia 5/5, sim, domingão. Um ótimo descanso para vocês. Embora esse vídeo aqui, pessoal, por ele ter um conteúdo mensal, vai ser referente ao mês de maio. E eu devo postar ele na terça-feira, né, no dia 7 ou talvez no dia 6, segundona. O papo de hoje vai ser o seguinte: por que maio pode ser um mês de alta que o Ibovespa decole no mês de maio? Por quê? Quais seriam ali os motivos pelos quais? E eu vou trazer aqui pelo menos um motivo para vocês acreditarem, ou dois motivos para vocês acreditarem, que a Bolsa pode ter um respiro ou manter o respiro de alta em maio. Tá? Eu vou traçar o meu cenário aqui utilizando basicamente curva de juros e inflação. Tá? Curva de juros e inflação sempre com um background, sempre com algum comentário gringo, não só a nossa curva de juros 2027 versus nosso IPCA de 12 meses, a condição técnica do Ibovespa, onde estamos no preço, para onde vamos, onde eu acho que vamos. A condição quantitativa, Market Breadth, que é um indicador que eu utilizo bastante para definir aqui desconto ou não do Ibovespa. Preço-lucro, estamos descontados? Não estamos descontados. E aí, para baixar a bola e para trazer um pouco de contexto, realmente vale a pena investir no Ibovespa, no BOVA11, ali de olhos fechados, em momentos, qualquer momento ali da história? Eu vou comentar também sobre a rentabilidade do Ibovespa versus CDI e versus o IMAB de 2003 para frente. Certo, pessoal? Então as pautas do vídeo de hoje serão curiosidade. Eu vou trazer aqui, dentre os ativos ou a expectativa, a visão, a leitura de uma correlação que faz com que o Ibovespa esteja descontado hoje. Vou utilizar preço-lucro, vou utilizar também curva de juros, momento histórico recente que nós tivemos aqui de disparidade entre o IPCA e a nossa curva de juros. No mais, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, canal no YouTube onde eu posto vídeo todo santo dia para vocês, contendo, às vezes, conteúdos curiosos, né? Mas a maioria dos conteúdos aqui falam sobre uma empresa específica, sobre uma tese de investimento específico. Então tá anotado aqui a Valid, tá anotado aqui algumas Santander, algumas empresas que eu tenho para o pipeline dessa semana. Se você se interessa por esses assuntos, considere se inscrever. Pessoal, esse gráfico feio, que não tem nenhum charme aí, em preto, linha preta, é a nossa curva de juros 2027. Eu não só estou utilizando a curva de juros 2027 para balizar, tá, os meus aportes aqui em ações e também a expectativa do mercado para com renda variável em 2024, mas a curva de juros 2027 é emblemática, assim como a 2026 também, porque ela pegou ali o pós-impeachment e o arcabouço fiscal, sendo a curva de juros de 10 anos. Sendo ali o DI de 10 anos, para aquele momento histórico, né, que a Bolsa fez mínima e começou a subir, tá? Não vou falar sobre commodities nesse vídeo aqui. Então, de novo, pessoal, a expectativa que eu estou trazendo para vocês de Bolsa começar a decolar em maio, ou ter ali entre abril e maio a mínima sendo feita para uma decolagem ao longo de maio, junho e julho, tá? Eu vou pautar muito a curva de juros, tá? E utilizar como principal detrator ou inflator da curva de juros a inflação. Ou seja, não vou falar de commodities, tá? E não vou falar aqui de fiscal ou de narrativa, Brasília, né, fazendo abertura ou fechamento de curva de juros, seja notícia boa ou ruim do campo político. Ou seja, o vídeo de hoje, pessoal, ele acaba não contemplando tudo aquilo que faz uma curva de juros se mover, principalmente no Brasil. Tá? Ela vai pegar aqui o principal, o que na teoria seria ali o maior peso, maior relevância, que é a nossa inflação, tá? Então, curva de juros seguindo ali a inflação, mas vocês sabem que na política monetária isso é o que mais importa para o Copom, que tem quarta-feira reunião. Quarta-feira agora temos reunião do Copom, dia 8, né, se eu não me engano, tá? Mas a curva de juros, como é precificada no mercado, tá? Todo dia tem precificação, ela vai olhar para a política fiscal, vai olhar para reformas, vai olhar para a curva de juros americana, tá? Embora a nossa política também monetária, Roberto Campos olha para isso, então acho que aí os dois estão juntos, mas a curva de juros engloba muito mais sentimento do que necessariamente dados. Tá? Aqui eu quero trazer o seguinte, para começar o vídeo, já falando para vocês que ele acaba sendo simplório, né, superficial, mas não deixa de ser um conteúdo aqui que agregue, que construa para sua tese, e é por isso que eu estou publicando ele, tá? Nós tivemos um movimento em 2016, 2017, pessoal, tá? De fechamento de curva de juros, preto, e queda da inflação, tá? Pós-recessão ali, em recessão, né? A inflação despenca, tá? E a aprovação do arcabouço fiscal
teto dos gastos por ali. De 2018 a 2019, foi esse período aqui, ó, onde a inflação voltou a subir e até numa faixa de preço muito parecida, uma faixa muito parecida aqui com o momento atual. Vou traçar linhas horizontais para vocês. Então, entre 5 a 2,50%, 2,45% é a inflação pró-mercado, vamos assim dizer, pró-ativos de risco, porque nós tivemos altas consistentes ali em 2017, 2018, com greve dos caminhoneiros, com Joesley Day, tudo isso não foi suficiente para fazer a bolsa parar. Não vou falar de commodities, ciclo de commodities fica para um outro vídeo, pessoal. Esse vídeo aqui eu quero simplesmente tentar traçar para vocês, caso vocês acreditam que a nossa inflação pós-plano real, ela é meio que estrutural, padronizada, não tivemos grandes mudanças para uma inflação ir abaixo ou acima, tá? Ou ter movimentos diferentes, tá? Nos últimos anos pós-plano real. Essa faixa entre 5%, 5,25%, aos 2,45%, 2,50%, é uma faixa que nossa inflação tende a descansar, tá? Tende a descansar. E tende também a colocar para o mercado um pouquinho de menos preocupação, certo? Então, esse lado aqui, esse contexto atual, olhando para a direita agora e não lá para 2016 a 2019, tá? Até 2020, que é um marco importante. Então, essa faixa que eu pintei de amarelo, eu posso até engordar um pouco mais ela, tá? Me parece ser a faixa mais coerente para a direita do gráfico. Legal? Me parece ser a faixa mais coerente para a direita do gráfico, certo? Feito isso, 2020 a 2022, subida da inflação, curva de juros também mandou bala. Lá em julho, nós já tivemos em 2020, tá, o sinal de que, opa, renda variável ia ter momentos difíceis ali, e a inflação galopante até 2022, junho de 2022, quando nós tivemos aqui aquela canetada do ICMS, tá? E aí a inflação teve um primeiro momento de super queda, e depois acabou que estruturalmente ficando mais tranquila, tá? A atividade econômica diminuiu de lá para cá, desacelerou de lá para cá, não tanto quanto esperávamos, o que é bom, e o que está fazendo a gente acreditar no tal soft landing no Brasil. Que a inflação fique controlada aqui entre seus 5 e 2,45 ao longo dos próximos 12, 18 meses, tá? Assim como foi ali 2017, 18 até 2020. Tá? A gente, então, controle a inflação mais ou menos por aqui, tá? Enquanto que a nossa curva de juros, diferentemente do momento lá em 2016 para frente, que tivemos um arcabouço muito mais ortodoxo, né? E uma atividade econômica muito mais anêmica, fazendo com que a inflação não tivesse uma perspectiva de alta muito grande, tá? Bom, a curva de juros fechou mais rápido, tá? Mais rápido, e teve aberturas aqui em momentos esporádicos, como, por exemplo, o Joesley Day e a greve dos caminhoneiros. Aqui em 2018, essa abertura aqui da curva de juros foi a greve dos caminhoneiros, tá? Então, a tendência era de queda, porém os ruídos fazem a abertura. Ruídos não, né? Que foi um fato ali realmente não recorrente, mas um fato da economia real. É isso que está acontecendo mais ou menos agora, pessoal. A tendência é de queda do fechamento da curva de juros, porém nós temos ruídos ali. O primeiro foi de julho a novembro. Você pode falar aqui da abertura de juros americana. E recentemente, mesma coisa. Juros americano voltou a subir. Então, curvas de juros nos emergentes não é só um fenômeno brasileiro. Está mais se movimentando de acordo com a americana, tá? Do que a nossa. Então, a gente é o rabo, é mais o cachorro que está se movendo. Se você acha que o cachorro, tá, vai acalmar e nós tivemos dados do payroll mais fracos, pois bem, pessoal, à direita do gráfico agora, tendência é de fechamento. Fechamento até quanto? Tá? Em 2019, pessoal, com um governo e as premissas macroeconômicas aqui parecidas, um governo mais conservador, o que o mercado gosta mais liberal. Mas as premissas, inflação, muito parelhas ao momento atual, tá? Nós tivemos a curva de juros, tá? Curva de juros 2027, que ali em 2019 é uma curva longa ainda, né? Não é média, tá? Chegou ali aproximadamente a 6,25, 6,50. Se nós traçarmos aqui uma reta horizontal, essa curva chegou ali entre 5,75 e 6,25, tá? Seria ali um alvo, pessoal? Eu acho que não, tá? Acho que é muito. Achar muito, ter uma expectativa muito grande. Então, olhando agora para o momento atual, pegar uma curva 34, tá? 33, tá? 32, talvez até 30, tá? E ter uma expectativa aí de, no máximo, minha opinião, entre 8,75, 8,25, tá? 8,75, 8,25. Então, a assimetria é positiva para ativos de risco, minha opinião.
porque temos mais a fechar na curva de juros, pero no mucho, não tanto quanto foi 2019, tá? Mas temos ainda de 10,75 que estamos hoje. Na minha opinião, ao menos aos 9,75 essa curva fecha. Quem sabe aos 8,25, 8,75. Enquanto que a inflação vai ganhar volatilidade, mas eu acho que ela entra em um quadrante, tá? De certa maneira que a Faria Lima não vai pesar tanto, que é esse quadrante de 5,25 até os 2,45 aqui, certo, pessoal? Então não acho que a inflação vai fazer isso aqui, ó. Bom, vai fazer um movimento igual ao 2020. Tá? Não vejo a inflação fazer isso. Não vejo. Legal? Feito isso, pessoal, vamos aqui para a parte técnica do Ibovespa. A parte técnica do Ibovespa, tá? Bateu ou está em um momento de acumulação em 2024, mesmo com a abertura de juros. Caímos pouco em relação do que subimos em novembro, em dezembro, com o fechamento da curva de juros. Então, o fechamento da curva de juros está implicando, ou implicou, e está implicando ainda para a gente numa análise simplória de curto prazo, um maior movimento nos preços do que a abertura. Então, a abertura de janeiro a maio fez esse movimento aqui no Ibovespa, legal? O fechamento da curva de juros de outubro a dezembro fez este movimento. Então, percebam que o movimento em preto, que protagonizou o fechamento da curva de juros, foi e está sendo até esse momento muito mais forte do que o movimento de queda da abertura de juros. Isso significa que tem mais demanda para notícias boas do que oferta ali de venda para notícias ruins. Então ainda acho que o Ibovespa tem uma condição técnica compradora, inclusive para maio. Quando eu olho para a parte quantitativa, eu enxergo que, em fevereiro o Ibovespa esteve barato no Market Breadth, tá? Pelo menos na média de 20, e nós fizemos ali um fundo. Não fomos para lugar nenhum, lateralizamos, mas fizemos fundo. Em maio, ou finalzinho de abril, né? Não maio, nós novamente estivemos aqui no azulzinho descontado e fizemos fundo de novo. Então, quantitativamente, maio também representou ali um bom momento de compra de renda variável. Principalmente se o seu copo é taticamente meio cheio como o meu, que a gente vai ter um ralizinho ali entre abril, maio até julho, pelo menos. E na parte do preço-lucro, já olhando para a queda dos lucros nas empresas de commodities, já olhando ali para um 2024, primeiro trimestre contemplado em boa parte, o Ibovespa, pessoal, está ali não num super desconto, como esteve em 2022, 2003, 2008, tá? Mas está em um bom desconto, como esteve, por exemplo, em 2016. Está até um pouquinho mais caro do que 2016, tá? Então, o Ibovespa negociando a 8 vezes lucro, veja o seu caminho até a perda do desconto para pelo menos, pessoal, 10 vezes lucro, tá? Mas principalmente 15 vezes lucro. E a partir dali, realmente o Ibovespa mostrou pra gente que nós estávamos comprando bolsa em 2007, nós estávamos comprando bolsa em 2013, 2011, quando atingiu 15 vezes, nós estávamos comprando bolsa em 2018, que foi uma boa oportunidade também, porque 2019 foi muito legal, tá? E aí nós estávamos comprando bolsa em 2021, 2020 a 25 vezes lucro, tá? Então evitar aumentar os aportes em 15 vezes lucro, eu acho bem tranquilo, tá? Nos 10, não, acho que ainda tá barato, tá? E com certeza nos 20, evitar aportar, sem dúvida nenhuma, tá? Por enquanto, estamos falando de 8 vezes lucro, certo, pessoal? Então esse foi o compilado aqui de alguns dados bem simplórios, certo, pessoal? Principalmente quando eu falei aqui sobre o que faz preço na curva de juros. Eu comentei correlacionei somente a inflação. E vocês sabem, quem é mais experiente de mercado aí, que a curva de juros é impactada por sentimento e por política fiscal, risco Brasil, um monte de coisa aqui, pessoal. Um monte de coisa e não só quanto que está o IPCA acumulado 12 meses. Beleza? Tentei falar um pouquinho da gringa, que é importante ler, mas não vou colocar aqui assuntos sobre commodities e sobre a gringa para o vídeo não ficar muito longo. Vou finalizar pondo os pés no chão. Poxa, o Ibovespa pode estar na melhor oportunidade. Maio, fundo, vai decolar. O Ibovespa vai decolar. As ações da Bolsa de Valores brasileiras vão decolar. Maravilha, tomara que decole, porque eu tenho ações para Previdência, tá? E tô comprando. Então não tô tão magro assim, tô meio gordinho nas ações. Legal. E aí, o Ibovespa bateu a sua debênture longa? Seu IPCA longo? Ou CDI de 2003 para cá? Vamos lá, pessoal. IPCA longo, o IMAB subiu 1.254%. O CDI 730% e o Ibovespa 680%. Portanto, pode estar descontado, mas existem ações e ações. Tomem cuidado aqui no Brasil com os ETFs, tá? Ou BOVA11. Não é brincadeira. Eu acho que vale mais a pena você ter um portfólio de ações específicas
utilidade pública, setor financeiro, commodities, enfim, você vai fazer ali a sua caminha perfeita, tá? Mas no ETF BOVA11, por exemplo, no Ibovespa, não bateu nem o CDI, nem o IMAB de 2003 para cá, independente do momento ali que você mandou bala, se você comprou ali periodicamente, você vai ter ali uma rentabilidade pífia em relação à nossa renda fixa. Finalizo então o vídeo agora com pés no chão, né? Dizendo para vocês, pessoal, eu acho tecnicamente uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, tá? Porém, nada grandioso, nada 100% de melhor oportunidade dos últimos tantos anos, tá? É só mais uma oportunidade, minha opinião, para ser tático. E se você faz stock picking no Brasil, vale muito mais a pena do que, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega um ETF lá que bateu tudo, todos os indicadores de renda fixa por lá e também por aqui. No Brasil já o buraco é mais embaixo, stock picking é muito mais bacana para bater CDI e MAB do que ETFs. Então, tenham parcimônia, tenham conteúdo, agreguem esse vídeo aqui à sua tese de investimento. Esse é meu grande objetivo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.